facilitar a audição de todos. Gostaria de saudá-los nessa manhã de sexta-feira, que a gente vai falar um pouquinho de bioestatística, né? E existe uma disciplina à parte sobre bioestatística, mas o objetivo dessa aula é a gente tentar fazer um link, né, com um tipo de estudo que a gente vai fazer com a análise estatística e valorizar muito a estatística, né? Porque se você tem uma metodologia ruim, você provavelmente vai ter um trabalho ruim, independente da estatística que você fizer. Mas se você fizer um trabalho bom, com a metodologia boa, mas não fizer um bom tratamento estatístico, o seu trabalho vai ser desperdiçado, né? Então, é importante que dentro da metodologia a gente saiba traçar a estatística. E, idealmente, a estatística tem que ser, o que você vai fazer já tem que ser definido no projeto, para você definir as variáveis, como você vai coletar as variáveis. Isso tem implicações profundas aí no desenho do estudo. Então, essa é uma frase muito boa, né? Que todo aluno de pós-graduação aí da área de pesquisa tem que saber, né? Por serem mais precisos do que as palavras, os números são mais adequados para transmitir as conclusões científicas. Então, se você fala assim, a coronavírus, né, a Covid-19 tem uma mortalidade alta nos idosos. O que é alta? Né? Alta é uma comparação com alguma coisa de alguém, né? Então, se você fala assim, tem uma mortalidade de 15% após os 80 anos de idade, comparado com menos de 1% nos indivíduos com menos de 45, 40 anos, você coloca claramente para a pessoa o que o estudo encontrou, a dimensão, e para você pode ser que 15% não seja alta, mas para muitos pode ser que o 1% seja alta e 15% seja altíssima, né? Então, as palavras são muito imprecisas. Os números, eles são mais precisos e são eles que devem transmitir os resultados dos nossos estudos. Por isso que é a necessidade da gente focar muito com um bom tratamento científico. E o abstract, ele, quando é bem feito, os números falam por si só. Se você lê um abstract de um trabalho, vê os números e não consegue entender o que o trabalho aconteceu, não é pela conclusão escrita na última palavra que você vai conseguir uma boa compreensão. No modo geral, não existe certeza sobre a nossa correção das conclusões científicas. Os métodos estatísticos permitem determinar a margem de erro associada às conclusões, com base na variabilidade observada nos resultados. Então, existem vários experimentos, né? Experimento clássico. Por exemplo, você pode jogar uma moeda para o alto e ela dá 10 vezes cara. Então, você vai concluir que aquela moeda só dá cara? Não, vocês vão ver que você pode fazer isso e não é infrequente acontecer. Tem um estatístico que se deu a pachorra de ficar fazendo isso, né? O nome dele é Galton. Ele jogou uma moeda para o alto, se não me engano, mais de 10.000 vezes, né? E ficava anotando nas planilhas dele o que dava cada vez que a moeda subia e descia, subia e descia. E chega um momento em que, por mais que você jogue a moeda para o alto, ela cair caro ou coroa, muda muito pouco a taxa de 50% para cara e 50% para coroa. Então, se você joga 10 vezes, pode acontecer muitas desproporções, cair 9 para 1, cair 10 para 0, para um lado ou para o outro, né? Mas se você joga 500 vezes, se você joga 1.000 vezes, já muda muito pouco a diferença para um lado e para o outro.
Então, conforme você vai ter um N amostral maior, a margem de erro é muito menor, né? É muito menor. Tem um livro que eu recomendo, se vocês gostarem, né? É chamado A Ciência da Sorte. Tá? É fácil de comprar no Amazon. Eu li recentemente esse livro. Que toda essa parte de estatística relacionada à probabilidade veio do estudo dos jogos de azar, né? E esse mesmo autor, Galton, ele ficava acompanhando roleta, né? A roleta que você joga a bola. É praticamente impossível você conseguir prever que número que vai dar quando você joga a roleta, né? O, que a bolinha vai parar. Mas ele não tinha como ir, né, para o cassino para acompanhar a roleta sendo jogada. Ele estava interessado em estudar isso. Então ele ficava vendo os números do jornal. E o jornal lá na França, ele dá todos os resultados das roletas de Monte Carlo, né? Todas as vezes que foram jogadas. E aí tinha repórteres que a função do repórter era relatar. Então ele fez aquelas listas todas e aí chegou à conclusão, depois de analisar milhares de resultados, que as roletas de Monte Carlo estavam viciadas, porque os números que estavam dando não batiam com as regras da estatística. E aí, quando foi fazer a apuração, os donos dos cassinos ficaram revoltados, né? Descobriram que, na verdade, eram os repórteres que não ficavam acompanhando a roleta, inventavam números, né? Vermelho, 27, preto, 10, porque não tinha paciência de ficar rodando. E como eles inventavam da cabeça dele, acabava gerando um viés estatístico por algum número, por alguma cor, que a matemática mostrava claramente que não poderia existir. Então vocês vejam como que é importante a análise estatística. Você pode desmascarar, inclusive, informações que te dão frente a resultados estatísticos improváveis que estão sendo apresentados. Então, para o desenvolvimento de uma pesquisa científica com qualidade, é necessário um bom planejamento. Você tem que desenhar tudo que você vai fazer, você tem que ter a paciência de ter lido na literatura estudos que foram realizados, desenhos que foram feitos, resultados que foram já obtidos, quais os tipos de instrumentos que foram utilizados para obter aqueles resultados, né? Hoje em dia, estudos com medida da pressão arterial, em que você faz com um único observador, já tem revista que exige que faça audiometria, para você comprovar que aquele observador ele tem uma boa acurácia auditiva para medir a pressão arterial. Se você vai fazer estudos com medidas de pressão não invasiva, você tem que ter a calibração, a certificação daquele aparelho. Então você tem que já ter tudo planejado para obter o passo 2, né? Que é a obtenção de dados precisos. Para você fazer uma pesquisa, você tem que ser o mais preciso possível, né? Então agora, nessa época da Covid, tem muitas limitações que estão acontecendo. Por exemplo, como é que você vai colher uma boa anamnese de um paciente que chega com falta de ar, que você não consegue falar com ele de perto, tem que usar máscaras, tem que usar proteções. Então, há toda uma dificuldade. Estou vendo isso porque a gente tem participado de alguns estudos, então os estudos estão começando no Antônio Pedro, né? E até a obtenção do termo de consentimento tem sido um desafio, né? Porque qual momento que você vai falar, vai pedir, como que você fala, e depois que o paciente tem alta, o prontuário fica 40 dias em quarentena, fechado, lacrado num saco plástico, sem ninguém poder abrir para ler as informações que ali foram anotadas, né? Então, como obter dados com precisão? Você já tem que pensar isso tudo quando você for desenhar a sua pesquisa, né? Para ter as informações mais precisas. E
o passo final, eu planejei bem, eu obtive resultados confiáveis, eu faço uma análise estatística correta. Não adianta você ter um sensacional estatístico, um programa de estatística de ponta com os itens anteriores ruins, né? Se a pesquisa foi mal planejada e os dados foram obtidos de qualquer maneira, né? Então, a balança que você usou para pesar os pacientes, ela não estava adequadamente calibrada, o seu aparelho de pressão arterial não estava bem feito, ou então o exame laboratorial que você queria fazer, o kit que foi usado, ele tem um resultado com uma imprecisão muito maior do que você tinha planejado que ia fazer, tudo isso vai impactar no resultado. Então, a melhoria na qualidade da pesquisa científica, ela passou pelo aumento dos experimentos com análises estatísticas. Então, se vocês tiverem depois curiosidade de ver, New England, para quem assina New England, né, é mais fácil, você consegue pegar artigos dos 200 anos da New England. E a característica é que os artigos do começo do século XX, 1930, 1940, os artigos tinham pouquíssima análise estatística. Até que perto da Segunda Guerra Mundial passou a se tornar frequente até um momento que hoje é praticamente impossível você publicar um artigo sem uma boa análise estatística, porque a estatística mostra o quanto preciso está aquela observação. E a gente vê, né, hoje em dia, pessoas querendo fazer inferências a partir de observações que não têm poder estatístico, né? Então, eu já tratei até. Cláudia, a gente perdeu o teu áudio. Uma leve. E dos que são internados, a gente Professor, tem. Oi? a gente perdeu o teu áudio nessa última fala. Se puder repetir. Caiu a internet? Interrompeu o teu áudio, Cláudio. Mas agora voltou. Vamos. O áudio? Perdeu muito? Não. Ele congelou ali um tempo. Eu não sei se você continuou falando ou parou na hora que você me ouviu. Tá. Eu vou então voltar a apresentar uns 2 minutos. Estão colocando aqui, eu não sei o que aconteceu. A internet aqui tá boa. Chega esse horário, tem um pico, né, de utilização. É. Eu vou voltar então. Eu acho que o início desse slide já tá bom, Cláudio. Nesse slide mesmo que eu estava falando. Isso. Uhum. Deixa eu voltar a ele então. Esse aqui? Ou o Isso. anterior? Esse tá ótimo. Ah, então tá bom. Então deixa eu voltar aí. Qualquer coisa me sinaliza. Ok. Então, a melhora da qualidade da pesquisa ela perpassa no uso adequado da estatística. Observações individuais são chamadas de anedóticas, né? Observações sem uma força estatística. A gente tem que fugir disso, né? Então, vejam aí uma análise de 1978 e 1979. A gente tinha aqui, ó, 27% dos estudos com só análise descritiva. A gente caminha aqui, né, em torno de 10 anos, em 1990, 11%. Então, aquilo de você dizer tinha tantos homens, tantas mulheres, tantos não sei o quê,
Hoje, praticamente, você não tem estudos assim. Se você mandar para uma revista, já falo, se mandar para a International Journal, um estudo assim, só se for uma coisa muito excepcional. Ah, eu quero descrever as características aqui por exemplo, da Covid, né? A gente está falando muito da Covid. Nessa população, por exemplo, indígena, né? Então, uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém nunca observou, e você está querendo relatar aquele dado sem fazer inferência nenhuma, só mostrar o que aconteceu naquela população, pode ser que o artigo seja aceito. Mas os estudos com as análises estatísticas mais consistentes, né, a gente vai vendo aqui o crescimento de tabelas de contingência, que eu vou mostrar para vocês, acho que pelo menos se vocês saírem com isso na cabeça, a tabela de contingência é o feijão com arroz do pesquisador. Você tem que ler um artigo, você mesmo tem que saber montar essa tabela 2 por 2 e chegar a conclusões, né? Já teve vários estudos que eu li, até em New England, que quando você faz a tabela de contingência e calcula o Q quadrado, você vê que tinha uma outra conclusão que tinha que ser chegada, mas que o autor, com o viés próprio da indústria farmacêutica, do interesse que ele tem ali, o seu conflito, ele não publica, né? E aí crescem os testes, né? Correlação de Pearson, não paramétricas, a regressão logística, a análise de sobrevida, a NOVA e outros métodos aí que a gente tem hoje em dia muito mais sofisticados, né? Hoje, a necessidade de você fazer um bom tratamento estatístico, né? Então, estão aí os métodos frequentemente utilizados, né? Dimensionamento de amostra, ST, tabelas de contingência, a nova regressão, coeficiente, regressão linear, os testes diagnósticos que eu uso muito por trabalhar com exames, né? Sensibilidade, especificidade, curva Roque, as análises de sobrevida, Kaplan-Meier, log-rank, Cox, os modelos lineares generalizados, análise de perfis e estudos de bioequivalência. E as novas tendências, né? As árvores de classificação e regressão, bootstrap, modelos aditivos, né? Esses modelos para dados longitudinais, redes neurais, que hoje é o must, né? Que não são modelos estatísticos, mas alguém bota o nome de inteligência artificial e fica tudo muito mais bonito, tudo muito mais interessante e todo mundo passa a ter uma atenção maior, mas é um modelo estatístico de você tratar dados, né? Hoje eu tenho alguns alunos que estão trabalhando com redes neurais, já tive teses já apresentadas já há 5 anos de rede neural, e são modelos estatísticos. Modelos hierárquicos, os modelos de fragilidade e métodos bayesianos também estão muito na moda. Tem vários estudos aí da Covid com métodos bayesianos e estatística genética. Então vamos começar pelo básico. Eu sei que muitos já devem conhecer isso, né? Mas a gente tem que repassar, é sempre importante. Como é que a gente vai trabalhar? Para você trabalhar com estatística, você tem que trabalhar com a variável, que é o dado. E a variável ela é dividida basicamente em 3 tipos, né? Você tem as variáveis qualitativas, nominais ou também chamadas de categóricas, em que o indivíduo tem uma categoria que é aquela e não a outra, é excludente. Então, por exemplo, óbito, ou o indivíduo morreu ou não morreu. Grupo sanguíneo, ou ele é A, ou ele é B, ou AB, ou zero, ou O. Cor de pele, sexo. Então, essas variáveis, elas são qualitativas, categóricas e excludentes. E não guardam uma correlação de progressão, de ordenação, porque você também tem variáveis
categóricas, como, por exemplo, o grau de instrução. O indivíduo que tem o ensino fundamental, ele, quando tem o ensino médio, ele tem o ensino médio mais o fundamental. Então, é uma progressão, uma ordem natural. Se ele tem o superior, ele tem também o médio e o fundamental. Se ele tem pós-graduação, então ele já tem todos os anteriores. Então, existe uma ordem. Não se exclui. Mas o indivíduo que tem uma faculdade, um ensino superior, que seria o terceiro nessa ordem aí, não significa que ele tem 3 vezes mais ensino do que o ensino básico. Isso é muito importante, porque essas variáveis são chamadas variáveis ordinais, elas indicam categorias, mas muitas pessoas fazem, às vezes, testes como se elas fossem variáveis contínuas. Não, então, na média, as pessoas tinham, sei lá, ensino médio, 2,5 graus de ensino. Isso não existe, né? Você não pode fazer porque não existe uma quantificação com relação a isso. Você pode usar, se você quiser falar de educação, anos de estudo, né? Então, um indivíduo que tem 4 anos de estudo, o outro tem 10 anos de estudo. Então, na média, porque o teste estatístico vai depender do tipo da variável que você vai utilizar. Vai depender se existe essa escala matemática associada. Então, existem várias variáveis ordinais, né? Grau de instrução, aparência, estágio da doença, né? Então, isso é muito comum no câncer. Estágio 1, então, vou falar para vocês do câncer fácil da gente falar, do linfoma, né? Então, linfoma, estágio 1, tem uma cadeia de linfonodos. Estágio 2, 2 cadeias de linfonodos. Estágio 3, uma cadeia acima e outra abaixo do diafragma. Estágio 4, já a invasão de órgãos extra nodulares, né? Invasão da medula óssea. Não dá para você fazer a média disso, porque o estágio 4 não é 4 vezes pior do que o estágio 1. Então, fazer média disso não cabe. E é um erro básico de estatística que a gente está cansado de ver em trabalhos, né? Aqui, você vai utilizar nesse tipo de variável, normalmente, o Q quadrado, são as tabelas de contingência. Enquanto aqui embaixo, as variáveis quantitativas, contínuas, né? Qual a idade? 1 ano. Então, quem tem 2 anos tem 2 vezes mais idade, 3 anos. Altura, peso, glicemia, saturação pulmonar, creatinina, tudo que você mede numa escala contínua e que aquilo segue um crescimento matemático. Então, para esse tipo de variável, você vai usar os testes de dispersão de uma amostra, né? Então, são testes que o mais consagrado é o teste T de Student, para você calcular a média, mas existem também testes que você faz com a mediana, não paramétricos e muitos outros. A população e a amostra são conceitos muito importantes, né? Então, população são todos os elementos que têm uma característica. Então, aqui no Brasil, hoje, se não me engano, acho que eu estava lendo ali no jornal, acho que você tem 300 mil pessoas com o diagnóstico já feito da Covid, né? Ninguém vai conseguir fazer um trabalho com todas as pessoas que têm Covid. Você vai pegar um grupo, né? Então, a gente pode estudar os pacientes com Covid da cidade de Niterói, 1.000 e poucos casos. Também não vou conseguir todos esses casos. Não, vamos estudar os pacientes de Covid atendidos no Hospital Antônio Pedro, que acho que já passaram de 200 casos. Aí você está com um subconjunto da amostra, da população, né? Isso se chama amostra.
O problema disso é que conforme você vai tendo amostras menores da população, elas podem representar ou não a população global. Então, a cidade de Niterói, ela tem algumas características, né? Foi a cidade que melhor combateu, aí, tomou medidas para combater a Covid no Brasil, não tenho a menor dificuldade de dizer isso. Instituiu lockdown, ela fez testagem em massa na população, está com o hospital de campanha funcionando, fez hotel para a população poder ficar vulnerável, distribuiu cesta básica, comprou máscara para distribuir para as pessoas, e recentemente já foi até apresentado, né, em jornais de grande circulação internacional, que é uma das cidades exemplos no Brasil. Eu não posso comparar a amostra dos pacientes aqui com a média nacional ou com cidades que estão sofrendo extremamente aí com a Covid, como cidades do norte e do nordeste do Paraíba, do Brasil, com muito menos recursos e que também tiveram uma menor preparação. Os resultados de mortalidade da população acometida, eles não vão ser pareáveis. Então, quando a gente usa amostras para fazer estudos, nós temos que ver o quão representativa é essa amostra da população para a gente poder inferir conclusões. Então, tenham muito cuidado com a amostra que vocês vão fazer. É muito comum as pessoas fazerem amostras de conveniência. Mas esses são os pacientes que eu tenho na mão, os pacientes que são atendidos na emergência do meu hospital privado. Tudo bem, mas vai ter uma validade muito mais restrita, porque são pessoas que têm plano de saúde, que foram atendidas. Isso pode não traduzir uma realidade maior, mas tem o seu valor, tem a sua importância. Só não podemos extrapolar. O estudo sempre tem limitações. Para a gente poder fazer estudos que sejam bem representativos, existem modos de você obter a amostra. E eu sugiro que vocês façam, né, a cadeira de bioestatística. Acho que tem uma aula também sobre amostragem no curso, né? E principalmente quando forem desenhar o estudo de vocês, tem que desenhar com um apoio do estatístico. Então, hoje o Ibope normalmente consegue fazer estudos com uma certeza estatística de 95%, no Brasil, para a presidência da República, para popularidade aí de cargos nacionais, e vai atrapalhar, né? Eliette, você está me ouvindo? Sim, Cláudio, tem só um ruído de fundo. Eu vou tentar ir para um outro lugar, peraí. Só um minuto. Só um segundinho, deixa eu trocar aqui o local. Melhorou o som? Sim, tá melhor, Cláudio. Estão fazendo aqui uma desinfecção no prédio. Aí tá fazendo um barulho ali, né? Agora tá ok. Então vamos continuar. Tem uma aula, a próxima aula, inclusive. Não, daqui 2 aulas, Cláudio, sobre a Para falar da amostragem. amostragem, né? Então, Isso. ótimo. Isso é muito importante para que os resultados de vocês não tenham vieses. Então, a gente vai ter alguns tipos de amostras, né? Amostras independentes, que tem grupos selecionados com tratamentos distintos, né? Vocês vão ver amostras dependentes, em que cada elemento do grupo você vai estar pareado, né, com outro controle, e vocês vão poder ver no estudo, né? Isso é muito importante. E na tabela 1, normalmente, dos estudos, você dá as características
clínicas, demográficas da sua amostra, e olhando para aquela tabela, a gente já vê quem tem experiência com uma doença, se o estudo está bem feito, tá bem dimensionado ou não. Então, na bioestatística básica, a gente vai apresentar os dados em tabelas. As tabelas, né, são assim o cerne de uma dissertação, de uma tese, né? Então, eu olho sempre as tabelas. A tabela tem que ter um título bem feito, que você, lendo o título, você entenda o que é a tabela. Tem o corpo da tabela, que são as linhas, as colunas. Tem um cabeçalho, que explica o que tem naquela coluna. A coluna indicadora, que especifica o que tem nas linhas. E fontes, notas, chamadas, legendas, né? Então, aqui a gente está vendo uma tabela, que é o exemplo de tabela que vocês têm que ter na tese de vocês, na dissertação de vocês. Então, o título da tabela: Nascidos vivos na maternidade desse hospital, segundo o ano de registro. Então, aqui está o cabeçalho. Vocês conseguem ver aqui a seta que eu estou passando? Não sei se aparece. Sim, consegue. Então, aqui você tem o cabeçalho, o ano de registro, a frequência desses nascidos vivos aqui total, né? E aqui a frequência relativa. Então, aqui ela explica, inclusive, né? Nasceram 25.494, que é o total, 32% dos nascidos vivos nessa amostra, né, que vai do ano 98 a 2000, foram 32% no primeiro ano, 32% no segundo e quase 35% no último ano. Então, aqui embaixo você vai ter a fonte. Nesse caso, essa tabela foi tirada de um estudo, né? Na sua tese, você vai ter tabelas que são geradas dos seus dados. Quando você tiver um dado de outro estudo, normalmente são quadros que a gente sugere que sejam feitos. Pode ser até tabela, mas normalmente quadro. Como que diferencia um quadro de uma tabela? A tabela, ela é aberta dos lados. Vocês vejam, não tem uma linha fechando aqui, nem uma linha fechando aqui. Então, a tabela, ela é vazada. E aqui vocês têm também uma nota explicativa, dados retirados do livro do pacto. E tem aqui um dado que quem montou a tabela quer que se observe. Os recém-nascidos com menos de 500 gramas não foram incluídos. Então, eu pego essa tabela, eu não preciso ler nada no texto, para entender a tabela. E isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, um dos principais problemas da tese, da dissertação, é que as tabelas são incompreensíveis. Você não sabe o que está listado ali, qual é a unidade que foi utilizada, qual foi a abreviatura que foi utilizada, da onde veio aquele dado, e a tabela bem feita, você tira ela do texto, tira ela do contexto e você consegue entender tudo. Deixa eu voltar lá para a sala. Acabou já a desinfecção. Só um minutinho. Eu fico melhor sentado. Só um segundo. Então, vamos continuar. Aquela tabela era uma tabela simples, né? Que a gente viu, que só tem o cabeçalho em cima. Essa aqui já é uma tabela bem mais interessante, né? Chamada tabela de dupla entrada.
além da gente ter as colunas, a gente vai ter linhas também, né? E essas linhas são muito significativas para a gente. Essa tabela de contingência ou de dupla entrada é a chave para o teste estatístico, que é a base assim, da análise dos projetos, né? das pesquisas. Então vejam essa tabela. Gestantes sem pré-natal barra gestantes com pré-natal e mortalidade perinatal. Eu até colocaria um pouco diferente esse título, né? Gestantes de acordo com a realização do pré-natal versus mortalidade perinatal. Mas dá para você entender pelo título o que ele vai colocar na tabela. Então, você tem aqui no cabeçalho mortalidade pré-natal, feito ou não, né? E o total. Então, a gente vê que nas gestantes sem pré-natal, 55 morreram e 833 não morreram. E nas gestantes pré-natal, que são muito mais frequentes, né? 6.800 gestantes fizeram pré-natal contra 938, a gente teve 156 e 6.000 não morreram. Então, se você conseguir montar essa tabela, você vai conseguir fazer o teste estatístico mais importante, que é o teste das proporções, o teste do Q quadrado. Olhando essa tabela, a gente vê aqui que tem perto de 1.000 casos, e a gente tem 50 óbitos, né? 55 óbitos. E aqui a gente tem perto de 7.000, tem perto de 7.000, ou seja, tem 7.000 pessoas aqui, e tem 150. Então, aumentou 7 vezes aqui o número, e a mortalidade aqui aumentou em torno de 3 vezes. Então, a gente vai depois analisar se essas diferenças são estatisticamente significativas ou não. E você vai conseguir calcular o risco, a frequência, a incidência entre expostos e não expostos a um determinado fator. Então, a gente observa aqui tabelas de distribuição de frequência de peso. Opa! A tabela bastante monótona, né? Mas para mostrar para vocês uma outra coisa importante de uma população, os extremos. Então, a gente vai ver que o recém-nascido que nasceu nessa maternidade com menor peso tem 1,570 kg. E o de maior peso, 4.600. Então, eles são os extremos. E todos os outros pesos vão se distribuir entre esses dois, né? No meio desses dois. A gente vai ver, então, a distribuição do peso. E você pode transformar aquele número em faixas de peso. Então, entre 1,5 kg e 2 kg. 2 quilos, 2 quilos e 500. 2 quilos e 500. Então, aqui você tem uma progressão de meio e meio quilo. E a gente vai ver a frequência dos recém-nascidos terem nascido com aquela faixa de peso. Então, essa tabela aqui, enquanto me diz muito pouco, eu com muita dificuldade consigo identificar o mais pesado e o menos pesado. Essa aqui já diz muito, né? Diz que nasceram pouquíssimas pessoas com menos, né? Pouquíssimos RN com menos de 2 quilos e pouquíssimos com mais de 4,5. E a maioria nasceu aqui, entre 2,5 kg e 3,5 kg. Esses resultados são os mais frequentes, né? E aí, opa, acho que travou. Ah, tá. Então, a gente vai trabalhar agora com uma coisa muito importante, são as medidas de tendência central para a amostra. A mais fácil delas é a média aritmética, que é bastante fácil de ser compreendida.
é a soma de todos os valores com a divisão total, né? Então, a gente tem aqui 50, 70, a idade aqui dos pacientes, somou, a média deu 75. Então, não vou fazer aqui com vocês, né? É fácil, qualquer calculadora aí, vocês somam todos os 8 números e depois dividam por 8. A média aritmética, ela tem uma importância para a gente, ela vai tentar mostrar o ponto ali de equilíbrio, né? Mas ela também tem limitações. Se eu tiver um peso muito grande, né? Então, ao invés do 100 aqui, eu tivesse um valor de uma pessoa pesando 200 quilos, ela ia puxar muito a média numa direção. Uma outra medida de tendência central é a mediana. A mediana, ela é bastante interessante porque você vai colocar os dados todos numa linha, né, do menor até o maior, e você vai cancelando lado a lado, né? Então, eu tenho aqui o mais baixo é 50, então eu corto 50 com 100. Depois o que é mais baixo, o seguinte é 70 e o outro 90. Depois é 60, eu corto 60 e corto o mais alto 80. Eu vou ficar com a mediana de 75. Como não tem um valor para ficar no meio, você soma os dois valores que ficaram e faz a média aritmética desses dois. Nesse caso, a média e a mediana deram valores muito parecidos, 75. E a moda é um conceito bastante fácil e interessante de ser visto, porque é um conceito que surgiu primeiro na matemática e hoje é usado de modo corriqueiro, que quando você vai na rua e olha um monte de gente com o relógio do lado, no pulso do lado direito. Então, essas pessoas estão usando de modo muito frequente. Eu já vi 10, já vi 15 pessoas hoje, nunca tinha visto isso. Então, uma coisa que passa a ocorrer com frequência é que está na moda. Então, qual é o número que é mais frequente entre esses números aqui? É o 75. Então, eu tenho 75 duas vezes, enquanto todos os outros estão só aparecendo uma vez. Ele é a moda. Então, vejam aqui esses 3 alunos, né? Esse aluno João, ele tirou 5 e 5 na primeira prova e na segunda prova, a média é 5. Antônio, ele variou um pouco, ele teve 6 e depois teve 4. A média é 5. Já Pedro, ele tirou uma nota excelente na primeira e na última ele tirou 0. Todos eles, se eu olhar a média, são alunos que tiveram a mesma média. Mas quando eu olho para os dados deles, pode ter importantes modificações, importantes informações ao olhar para os dados. O que eu posso ver? Antônio, ele pode ter variado um pouco, mas isso pode ter sido só porque ele errou alguma questão, não teve atenção à dificuldade, isso é uma variação dentro da esperada. Agora, o indivíduo que tira 10 numa prova e tira 0 na outra, será que ele estava bem no dia que ele fez a prova? Será que ele abandonou os estudos porque já tinha nota para passar e aí tirou 0? Será que ele marcou o cartão de respostas adequadamente? Então, ao olhar os dados, eu tenho uma informação mais aprofundada do que olhando só a média. Por isso que a gente vai trabalhar com outras medidas. Por exemplo, a amplitude. A amplitude aqui, ela vai mostrar para a gente a diferença entre o valor maior e menor. Então, a amplitude aqui é 0. 5 menos 5, 0. Esse aqui, 6 menos 4 é 1. Nesse caso, 10 menos 0 tem uma amplitude de 10. Então, essa amplitude muito grande, esses extremos, mostram que alguma coisa está errada. Por que está tão inconsistente esses dados, né? Daí surgiram importantes
estratégias, né, para se tentar entender melhor essa variabilidade. Então, a gente vai chegar, existe uma aula só para explicar o desenvolvimento desse conceito. É uma aula belíssima, né? Como é que chegou ao conceito do... Como é que chegou ao conceito do desvio padrão. Mas eu vou explicar para vocês de um modo rápido como que surge a variância. Eu só vou pedir licença um minuto aqui que eu tenho que responder uma mensagem que veio do Antônio Pedro. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa variabilidade dos números na amostra, como que às vezes afeta? Ajuda a gente falando da sua experiência um minutinho. Ok, Cláudia. Só um minuto aqui. Bom, então, é difícil pegar o gancho aqui do professor Cláudio, mas... Desculpa. Não, não tem Responder problema a não, mensagem Cláudio. aqui do hospital. Não, pode ficar Infelizmente, não tranquilo, consegui me improvisa parar. aí. Bom, então, eu acho que dependendo do dado que a gente estiver coletando, dentro de uma amostragem, seguindo a curva normal, a gente vai ter uma certa variação. Claro que eu acho que depende muito do teste, enfim, que você está aplicando, mas, por exemplo, posso falar da minha experiência pessoal, a gente tem análise do RT-PCR, por exemplo, né? Que a expressão gênica é uma coisa muito variável entre os indivíduos ou mesmo entre os animais. Então, costuma ter uma variação muito grande a partir da média, né? E isso é aceitável por causa da variabilidade entre os indivíduos. Mesmo quando a gente faz os testes de radiomonoensaio, também é aceitável com um coeficiente de variação interno, né? Uma variação muito grande devido à especificidade, enfim, dos testes utilizados. Já outras medidas não são aceitáveis uma variação tão grande, e aí talvez você tenha que fazer em duplicata ou até em triplicata algumas avaliações para que você fuja um pouco dessa grande variabilidade, né? Até porque isso pode dificultar depois um teste estatístico que você pode perder algumas diferenças estatísticas devido a essa grande variação. Não sei se alguém gostaria de compartilhar também alguma experiência que tenha vivido nesse sentido, né? Mas que acho que é mais ou menos nesse sentido. Opa, valeu. Posso voltar já? Obrigado, Eliette. Nada. Obrigado pela colocação. Alguém quer fazer um comentário? Não? Então vamos continuar. Então, gente, não vou fazer aqui conceitos matemáticos grandes, né? Mas só mostrar para vocês a importância, né? A variância é um termo que vocês têm que conhecer, têm que entender. Ele vai fazer parte aí da nossa discussão diária e ele vai tentar entender exatamente isso que a gente mostrou para a gente, né? Essa variabilidade dos números da amostra. Então, aqui, essa amplitude de 10 é uma coisa muito grosseira, né? A gente poderia ter aqui uma infinidade de outros números aqui dentro e a amplitude continuar sendo 10, mas ter um significado muito diferente. Então, foi criado esse termo que é o desvio, a variância é o desvio em relação à média. E essa diferença, né, entre cada dado e a média dos conjuntos. Então, o que é isso? Vamos ver aqui. A média aqui é 5. Então, o desvio daqui, 10 menos 5,
dá um valor aqui, 5. O desvio aqui embaixo, entre 0 e 5, também dá 5. E, somando todos esses desvios, sempre dá 0. Por quê? Porque aqui 10 está acima da média, então o valor é mais 5. E aqui 0 está abaixo da média, então o desvio é menos 5. Então, somando mais 5 com menos 5 dá 0. Aqui 6 está acima da média, mais 1, 4 está abaixo da média, menos 1. Então, somar os desvios não dá muita informação. Então, para você tirar esse número, na verdade, o sinal, né, que é o mais e o menos, o recurso que os estatísticos fizeram foi elevar ao quadrado. Então, você vai quadrar os desvios, né? Então, ao você fazer essa quadrado, você vai ter a soma dos quadrados dos desvios. E isso é a variância. Então, aqui está a matemática disso, né? A média, o desvio da média elevado ao quadrado, tudo somado, e isso vai ser o S ao quadrado. Isso é o símbolo que vai mostrar para a gente a variância. E aí, quando você fizer a raiz da variância, você vai ter o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E a variância é a soma do quadrado dos desvios da média, dividido pelo número de observações. Então, matematicamente é um pouco complicado, mas é um jeito da gente ver a dispersão dos valores em relação à média. E aí você vai ter, além do desvio padrão, o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média. Então, vamos dizer, a média de uma amostra é 10, com um desvio padrão de 1. Então, 10 dividido por 1, o seu coeficiente de variação vai ser bem baixo. Né? Desculpa, o desvio padrão dividido pela média. Né? 1 dividido por 10, você vai ter 0,1. Já se seu desvio padrão é grande, então você tem uma média de 10 e um desvio padrão de 10, o coeficiente de variação vai ser 10 vezes maior. E isso vai indicar para você que aquela amostra tem valores muito dispersos em relação à média. Então, aqui tem exercícios, né, que você pode calcular com uma calculadora na mão a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. E aqui você tem a média do peso do pulmão direito e o desvio padrão. Então, 2,02, o desvio padrão de 0,26. Olhando os números, você vê, tem pulmão direito de 1,66, 2,15, 2,3, 1,9. Então, existem pulmões direitos que são até com peso menor do que o pulmão esquerdo. Mas, olhando aqui a média, a gente vê que essa diferença na média, ela está aqui em torno de 400 gramas de diferença. E o desvio padrão é de 200 gramas, 260 gramas e 170 gramas. Então, vocês vão ver, depois que os testes estatísticos vão usar o quanto do desvio padrão, o quanto dessa variabilidade dessa amostra vai fazer interseção com a outra. Então, se a gente tivesse uma variabilidade muito grande aqui, de, por exemplo, meio quilo, como a diferença entre as médias é de meio quilo, ia ter uma superposição muito maior, mas aqui a superposição é menor. E o teste estatístico que vai comparar médias, que é o teste T, vai usar isso como base. Probabilidade. Então, o outro conceito importante que a gente vai precisar
critério utilizado nos projetos de pesquisa é a probabilidade. Probabilidade é a chance de um evento acontecer, né? Se são possíveis ocorrer N eventos exclusivos e igualmente prováveis, o M desses eventos tem determinada característica. É a chance de um ocorrer pelo total de probabilidades. Então, isso vem do dado, né? Você tem 6 faces, e se cair um lado, não pode cair o outro, né? Então, você vai ter essa probabilidade. Qual a probabilidade de ocorrer um número par no dado? Então, é 3 sobre um total de 6 possíveis, 50%. Qual a probabilidade de sair um ás num baralho de 52 cartas? 4 de 52, 7,69. Veja que essa probabilidade ela é uma probabilidade que ela não é condicional. Se cair agora o 2 no dado, quando eu jogar de novo, pode dar 2 de novo. Então, um não exclui o outro. No baralho, considerando a Cláudio, está cortando de novo. da carta do baralho. Cláudio, cortou de novo. Você consegue repetir do início? É isso? Você cortou quando você começou a falar do baralho. Então vou voltar. Então a gente vai falar agora sobre as probabilidades também, de modo bastante superficial, né, para dar uma introdução para vocês sobre as probabilidades. A probabilidade do dado, ela é um pouco diferente da probabilidade do baralho. O dado, se eu jogar um dado, a chance de dar um número par é 50%. Eu tenho 2, 4 e 6. E se caiu 2 agora, quando eu jogar de novo, continua sendo 50%, porque o 2 não sai do dado, ele continua no dado. Então, sempre que eu jogar um dado, eu tenho 50% de chance de obter um número par. Já o baralho, inicialmente eu tenho 4 cartas, que é um ás, e 52. Conforme eu tiro, então a chance aqui é 7,69%. 4 dividido por 52. Conforme eu tire a primeira carta e não a devolva para o baralho, muda um pouco a probabilidade. Você passa a ter 3 ases em 51 cartas. Ou, se a primeira vez que eu não tirei um as, eu tirei uma outra, continua 4 em 51. Então, aumentou um pouco a probabilidade, ou diminui um pouco a probabilidade. Então, uma probabilidade não interfere no outro evento. No outro, a probabilidade do que aconteceu antes, ela interfere no evento seguinte. São as probabilidades condicionais, né? Então, vejam aqui, a probabilidade de sair um número 5 em um dado. 1/6, 16%. Qual a probabilidade de ter saído o número 5 em um dado, sabendo que já saiu um número ímpar? Então, você diminui o seu N, né? Você passa a ter 3 números ímpares e você condicionou o que você está acontecendo a uma informação. A probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer sendo modificado de acordo com as condições. A probabilidade de um evento ocorrer sob uma determinada condição. Então, isso é expresso dessa fórmula aqui, P, entre parênteses, A, dividido por B. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o evento A sob a condição de ter ocorrido o evento B. É definida dessa maneira. Probabilidade condicional, ela é muito importante, a gente vai falar nos estudos clínicos, nos medicamentos,
tem muita necessidade de compreender isso, ela é um pouquinho mais complexa. Ela não é simples para a gente entender. A probabilidade de eventos é dependente. Qual a probabilidade de ocorrer cara na moeda? 50%. Então, a probabilidade de ocorrer A, que é cara, sobre a probabilidade total, né, pode dar cara ou coroa. Qual a probabilidade de ocorrer uma cara na moeda se saiu 6 no dado? Não tem nada a ver, um não influencia no outro. Qual a probabilidade de ocorrer cara 2 vezes consecutivas? Aí já é o teorema do produto, né? É a probabilidade de ter ocorrido A e B. Então, quando tem A e B, você vai multiplicar. A chance disso aqui é 50%, 0,5, e a chance disso aqui é 0,5. Então, é 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Ou seja, cada 4 vezes que você jogar essas duas moedas, você tem 25% de chance de dar duas caras. Teoria da soma, né? E isso é muito interessante também. Qual a probabilidade de sair uma bola colorida? Então, aqui você tem uma bola branca e as outras 7 coloridas, né? Então, você tem 6 chances sobre 7. Qual a probabilidade de sair bolas azuis e de bolas vermelhas? Então, você tem 3 azuis, 3 de 7, mais 3 de 7. A distribuição binomial, que é o ponto máximo aí da nossa avaliação, que ocorre para o mestrado, né? Acho que o mestrado, a Bioestatística 1, vai chegar até na distribuição binomial. É o conjunto de valores que pode ser assumidos por uma variável categórica numa distribuição discreta. Então, você tem o total de eventos, N, e a probabilidade de ocorrer. E a variância é o N vezes P vezes Q, que é a probabilidade de algo não ocorrer. Então, está aqui, probabilidade de uma moeda, tem 50% de chance de sair cara, 50% de sair coroa. A distribuição normal. Então, o seu gráfico conhecido, né? Vocês, desde a graduação do curso de vocês, devem ter conhecido esse gráfico. Ele é um gráfico famoso porque ele é que vai gerar os testes estatísticos que a gente usa, tanto o Q quadrado como o teste T, eles se baseiam na distribuição normal. Esse gráfico ele tem uma forma de sino simétrico. A área do gráfico é 1. Né? A configuração da curva é dada por 2 parâmetros. A média, que é o ponto central aqui, e a variância. Né? A variância vai dizer o quão aberta ou quão estreita é essa curva. Então, se você tem a variância, que é um desvio padrão muito próximo da média, a curva é apiculada. Você tem um desvio padrão largo, a curva é achatada. Então, 2 gráficos com variância igual e média diferente. A média aqui é 0. Outro é média 10. Mas os gráficos são iguaizinhos. Por quê? Porque o desvio padrão é igual. Então, eu posso dizer com bastante tranquilidade que as amostras elas têm uma distribuição normal. E isso é muito importante para o tipo de teste estatístico que você vai ter. Então, vejam aqui exemplos de curvas normais para diferentes médias, aqui exemplificadas com μ, e para diferentes variâncias. Né? Vermelha tem uma variância bem curtinha, 0,2. É esse gráfico apiculado aqui. Esse aqui, variância de 1, já é o verde. Você vê, ela é menos apiculada e mais alargada. Esse aqui, a média é 0, o azul, e a variância é muito larga. A gente está vendo aqui uma curva muito achatada. Né? E aqui, um gráfico em que a média é menos 2, então está bem longe, e a variância é de 0,5. Então, esses gráficos aí estão muito na moda, né? Se estudou
muito esse tipo de gráfico agora por conta da pandemia, né? Ah, tem que achatar a curva, tem que diminuir o número de casos e tal. Já vi bastante discussão aí, os gráficos da pandemia, eles não seguem curva normal, porque eles dependem de uma série de fatores, né? O quanto que as pessoas estão fazendo de distanciamento social, o número de pessoas expostas, a virulência do vírus naquela população. Então, eles não seguem uma curva normal, mas eles têm essa distribuição em sino. E você quer, hoje, com as medidas aí empregadas, achatar a curva com o objetivo de você ter menor número de casos num dado tempo, permitindo que não sature o sistema de saúde, né? A explicação aí hoje clássica se fala do achatar a curva. A distribuição normal reduzida, que é a base dos testes estatísticos, né? Q quadrado, teste T, é um gráfico com média 0, variância 1 e a área total da curva 1. Então, nos livros de estatística, lá no final do livro, frequentemente tem a tabela de uma distribuição normal reduzida. E esse gráfico ele tem algumas características muito legais para a gente, né? Então, vocês vejam, aqui está a média. Se você contar um desvio padrão para cá e um desvio padrão para cá, ou seja, soma um desvio padrão e diminui um desvio padrão, você vai ter 34 mais 34,1, vai ter em torno de 68% da área do gráfico. Se você caminhar menos 2 desvios padrão e mais 2 desvios padrão da média, você vai ter, você tinha 68 mais 26, você vai ter 86, 14, 94, 95% da área, né, com 2 desvios padrão. E do lado de fora, né, a partir de 2 desvios padrão, você tem aqui 2 ponto qualquer coisa, mais 2 ponto qualquer coisa. Então, esse conceito, a partir da curva normal, é que 95% das observações estão até 2 desvios padrões da média. E o que está fora de 2 desvios padrão está acima do que a gente considera normal. Então, normal é um conceito estatístico, né? Então, a anormalidade foi criado inicialmente esse termo, é estar acima de 2 desvios padrão ou abaixo de 2 desvios padrões da média. Então, no começo, colesterol, eu medi o colesterol dos brasileiros, dava 200 de média com desvio padrão de 20. Então, somava 220, um desvio padrão, 240. Quem tem mais de 240, o colesterol está anormal. Esse é o conceito estatístico. Se você tem a média da altura da população 1,70 m, mais ou menos 20 centímetros, então 1,50 m, 1,30 m. Quem tem abaixo de 1,30 m está anormal. Você tem que ver se tem alguma doença, tem algum déficit de crescimento, alguma coisa. Então, são conceitos estatísticos. Hoje, a gente não usa mais tanto esse conceito para guiar estudos biológicos. Por exemplo, a média do colesterol ser 200 não significa que eu quero um colesterol de 200. Hoje, vocês vão ver quando fizerem um exame de sangue e vem um valor desejável. Por quê? Porque se em vez de 200 de colesterol, o indivíduo tiver 190 e ele tem menos desfechos cardiovasculares, apesar dele ser normal, ele causa doença, está associado à doença. Então, a pessoa, meu exame deu normal, né? O médico interpretava como normal. Então,
na cardiologia principalmente, mas em todas as áreas hoje você tem o valor desejável, né? O que faz com que muita gente tome remédio e muita gente precise tratar. Então, são esses conceitos de colesterol desejável, glicemia desejável, né? Abaixo de 100, com certeza aumenta o número de pessoas doentes, mas também permite que você lance mão de medidas, né? Tanto higiene dietéticas quanto terapêuticas farmacológicas que conseguem diminuir a taxa de morbidade das doenças. Isso tudo deriva dessa curva normal. Então, a distribuição ela vai gerar esses valores, né, que é o Z. Isso aqui é bastante interessante para vocês, como calcula o grande hoje vilão, né, mas que toda tese, qual é o P, qual o valor do P, né? Então, vocês vão depois analisar o número que você encontrou. A média dos pacientes que receberam tratamento desse medicamento, a glicemia ou a pressão arterial ficou 100, mais ou menos tanto. E com o medicamento tanto, deu 100 mais ou menos tanto. Essa diferença é significativa, você vai ver essa diferença aqui dentro dessa curva. E se essas diferenças estiverem dentro das faixas consideradas como mais de 2 desvios padrão, você vai ter aquilo como a probabilidade daquele valor, né? Então, essa área aqui, essa probabilidade daquele evento ter ocorrido, então a gente vê aqui qual a probabilidade nessa curva de 1, um desvio padrão de 1, de ter dado um valor aqui de menos 2,8. O valor de P é 0,0026, bem abaixo de 0,05. Então, esse valor do P, que é a probabilidade, é que gera a significância estatística. Então, o teste mais importante, a gente já está caminhando aí para a parte final da aula, é o teste do Q². A proporção de fumantes que apresentam um câncer após 5 anos é 3%. Né? Então, os estudos mostram isso. Um médico suspeita que esta taxa aumentou. Então, ele acha que está havendo mais casos e ele quer fazer um estudo para mostrar que essa proporção está aumentando, né? Então, existem duas hipóteses nesse estudo. A hipótese atual, né, é de que a taxa dos eventos, né, seja de 3%, é a hipótese nula, ou uma outra, que a taxa desse evento, né, que é o número de cânceres, seja de mais de 3%, a hipótese alternativa. Então, avaliando 1.000 fumantes em 5 anos, encontramos 25 casos. A hipótese foi rejeitada. Então, 1.000, se a gente tivesse 3%, a gente teria 30 casos, né? Então, aqui deu até menos. Então, você não precisa nem fazer nenhum teste estatístico para mostrar, porque deu menos, né? Sua hipótese era só que estava aumentando, você não fez a hipótese que estava diminuindo. Mas se você encontrou 31 casos, 32 casos, 34, será que não houve aumento ou existe significância? Qual o número mínimo de casos que teria que ter acontecido para a gente admitir que houve um aumento significativo, né, desses casos? Então, o número de casos de pessoa com câncer é uma variável categórica com distribuição binomial. Se a hipótese nula for verdadeira, a distribuição tem uma média de 30. Então, 1.000 casos vezes 0,03. O desvio padrão, 5,05.
39, a raiz quadrada de 1000, vezes a probabilidade daquilo acontecer, vezes a probabilidade daquilo não acontecer, que a gente mostrou para vocês da distribuição binomial. Para transformarmos esse valor encontrado em um valor aplicável na tabela de forma reduzida, então existe uma forma de você encaixar aquilo naquela tabela. Você vai encontrar aqui Z 40 menos 30 dividido 5,39, 1,85. A área entre 0 e 1,85 corresponde a 0,4686. A área além de 1,85 corresponde a 0,5 menos 0,4683. Então, olhando essa curva e olhando essa tabela, você chega a um valor aqui de 40. Então, quando tiver 40 casos, você passa a ter um P menor do que 0,5. E aí, no caso, P é menor do que 2,5, né? Porque você só está testando um lado da curva. Você consegue entender como que se chega à significância estatística, como que a gente espera que um valor tem. Então, você tem muitas observações, 1000 casos, e tem um número significativo de eventos, né? Então, quando formos consultar a tabela de distribuição normal, a gente vê que o valor abaixo de 40 corresponde a 3,92, e isso nos diz que ao aceitar um valor desse, temos uma probabilidade de 3,92 de rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é verdadeira. Então, esse é o nível de significância do teste. O objetivo da aula não é ir a fundo nisso, é só mostrar para vocês como que vai ter impacto o N de pacientes, como que vai ter impacto a variável que você está medindo, né? O tempo para observação. Então, isso é muito, muito importante. Uma outra coisa, que acho que é a última que eu vou falar, né? Porque ela é muito importante, muito simples, é a regressão. Então, a regressão, ela mostra para a gente algumas informações, né? Ela parte de um dado que se chama correlação. Então, às vezes, as pessoas fazem as teses assim, bota lá no título da tese, correlação entre colesterol e infarto no Hospital Antônio Pedro, né? Então, quando você usa a palavra correlação no trabalho estatístico, ela tem um significado matemático, estatístico. E a correlação normalmente depende de duas variáveis que são numéricas. E você já botou no título da sua tese que vai correlacionar o colesterol com uma variável categórica, que é infarto. Então, olhando a tese, você já sabe que a pessoa não teve cuidado para escolher nenhum título da tese, quanto mais a metodologia. Então, tenham muito cuidado com os títulos da tese, se refletem o que você vai fazer dentro da tese, né? O título é o menor abstract de um trabalho. Se ele é mal feito, já ali mesmo as pessoas já vão rejeitar o que tem dentro dele. Então, a gente vai usar na correlação o diagrama de dispersão, em que usa na horizontal, né, a variável independente ou explanatória, e no vertical, o eixo Y, a variável dependente. Vamos olhar que é fácil, né? Então, a gente vê aqui uma variável que, conforme vai aumentando, a outra também vai aumentando. Então, a variável independente aqui é o peso. Então, eu estou olhando aqui o peso dos pacientes. E aqui eu estou olhando a idade. Então, né, as pessoas com 1 ano de vida têm esse peso, com 2 anos, esse peso vai mostrando uma correlação positiva. Quanto maior a idade, maior o peso. Aqui, por exemplo, uma correlação negativa. Posso pegar uma coisa que aconteça e que vai diminuindo conforme vai surgindo
essa variável, né? Então, por exemplo, idade e número de fios na cabeça, principalmente dos homens, né? Então, conforme vai ficando mais velho, vai diminuindo o número de fios da cabeça. Então, ao olhar uma reta que sobe, uma reta que desce, eu vou ver uma correlação positiva ou diretamente proporcional, ou uma correlação negativa inversamente proporcional. Quando a reta é assim, ou um pouquinho inclinada para cima ou para baixo, normalmente há uma ausência de correlação. E isso é traduzido através de um número que a gente vai chegar para vocês. Então, veja aqui, esse é um estudo pediátrico correlacionando o comprimento, né, que a gente não fala em altura em criança, bebezinho, né, o comprimento corporal e o peso. Então, a gente vê aqui, conforme a criança vai aumentando de comprimento, o peso vai aumentando. A variável independente é o comprimento e a dependente é o peso. E olhando aqui, a gente vê claramente uma correlação positiva. Vai vendo que vai aumentando. E aí, um número, enquanto a gente tinha a média como uma medida de tendência central, o desvio padrão e a variância como uma medida de dispersão da tendência central, uma medida da correlação entre duas variáveis numéricas é a coeficiente de correlação, ou o R de Pearson. O cálculo do R de Pearson, vou mostrar para vocês como isso é feito, né? Ele tem depois essa interpretação. Se o R é entre 0,8 e 1, ele é forte, R de 0,5 a 0,8 moderado, de 0,2 a 0,5 é fraco, entre 0 e 0,2 não tem correlações significantes. Como é que é feito esse cálculo? Você vai ver e vai ser traçada uma reta de correlação. Essa reta, ela é traçada através da distância dos pontos até a reta. Essa distância, na equação da reta, ela vai ser quadrada. Esse valor é elevado ao quadrado. Todos os pontos eles estão a uma média quadrática da reta. A reta passa no meio do quadrado da distância dos pontos. E depois você vai ter uma equação que explica essa reta. Essa equação vai ter o local que a reta corta a linha aqui da abscissa. Então, a gente vai ter esse ponto de corte e a gente vai ter o coeficiente angular, que é a inclinação. Então, a inclinação, aqui você vai ter esse ângulo beta, né? E vai ter o local onde a reta corta aqui, né? Ela pode cortar tanto aqui quanto aqui, cortar lá embaixo. Então, você vai ter o coeficiente angular de inclinação da reta, que é o A, e vai ter o coeficiente linear, que é a interseção da reta com o eixo X. Esse é o último slide. Então, feito um cálculo matemático e você vai chegar ao valor do R. Então, o R ele é muito interessante porque ele diz o quão forte é a correlação entre entre as duas variáveis. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou vendo aqui uma reta com uma excelente inclinação, o R deve ser provavelmente maior do que 0,8. Tem uma excelente correlação dos dados. Na regressão, valores que estão muito fora daqui, né, muito dispersos, eles podem influenciar muito no cálculo da regressão. Então, existem maneiras estatísticas de você omitir os valores extremos do cálculo da regressão. Então, acho que esse era o último slide. Vamos agora fazer uma discussão. Como é que eu venho aqui? Eliette? Oi, Cláudio, estou aqui. Oi, tá. Então, a gente tem como objetivo nessa aula... Oi? Ah, sim, exercícios, né? Claro.
a gente tem nessa aula como objetivo apresentar um painel de toda assim, a parte estatística básica que você usa num projeto de pesquisa. Bom dia, pessoal. É Luiz Gustavo da Previ. Desculpa, Cláudio. Tá. Então, por que eu incluí essa aula no curso da metodologia, né? Se já tem uma disciplina de bioestatística. O problema da disciplina de bioestatística é uma disciplina que é longa, né? Você faz ao longo de um semestre. E, frequentemente, os alunos fazem junto com metodologia. E eles não tinham uma visão global desses conceitos e que são muito importantes para você ajustar o seu projeto, né? Então, o que eu posso fazer, acho que a gente ainda tem alguns minutos ainda, seria a gente abrir um artigo aqui numa revista e fazer vou aqui para até fazer vamos fazer aqui uma propaganda da revista que eu sou editor. Vou abrir aqui um artigo do IJCS e a gente olhar o tratamento estatístico que foi feito pelo autor e fazer uma crítica. Deixa eu abrir aqui. É um artigo recente aí de um professor da gente aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, porque a internet aqui está instável. Eu não estou conseguindo entrar no site da revista. Eu acho que a estatística, né, Cláudia, ela é bem questionável. Várias vezes na publicação de artigos, os revisores questionam, né, e ela é passível de muita discussão. Já tive vários artigos de revisores que não concordaram com a estatística e você, com uma boa argumentação, conseguir convencer ele, ou então, se ele não for convencido, ele rejeita, né? Sim, sim. Isso é verdade. Mas eu acho que, assim, inicialmente eu sempre tentava aceitar o que o revisor propunha e já tive a liberdade em alguns momentos de discutir e ele entender o meu pensamento. Então, acho que é bem isso que você falou, você tendo uma boa visão geral e sabendo por que você está escolhendo aquele teste estatístico, consegue convencer e publicar da forma que você tinha pensado, né? Aqui, ó. Tem um artigo aqui bastante interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela para vocês verem. Artigo do New England. Artigo bem simples, né? Mas agora com o Covid tudo está sendo publicado, né? Então, vejam, vocês estão vendo minha tela? Sim. Aqui tem um artigo, anticoagulante lúpico e testes da coagulação COVID. Então, um artigo aqui publicado no New England e ele fala sobre essa coisa da coagulação, que no começo da aula a gente falou sobre trombose e tal, e fala aqui na introdução, né, existe um estado hipercoagulável, eventos trombóticos e tal, e existe que os pacientes com COVID têm PTT alargado. E aí as pessoas ficam com medo de anticoagular os pacientes. Então, o teste da tromboplastina parcial, né, o PTT, ele demoveria as pessoas de fazerem a anticoagulação. Só que aí o que eles fizeram como hipótese foi que o PTT estaria alterado porque existe um anticoagulante lúpico. Então, aqui está o trabalho publicado na New England, só tem uma tabela. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu dou zoom nisso aí. Tá aqui. Então, aqui vocês vão ver características dos pacientes, a idade, sexo, tomando anticoagulantes, tem trombose, não tem.
Aqui ele está fazendo intervalo de confiança, né? Ou desvio padrão. Acho que não. Idade, desvio padrão. E aqui intervalo de confiança, né? Então, PTT, 35 segundos, 30 a 54. E o valor normal de 21 a 29. Então, ele pegou esses pacientes e dosou vários fatores aqui. E o que foi legal nesse estudo é que ele encontrou a positividade aqui, ó, do anticoagulante lúpico, lupus anticoagulante. Então, o anticoagulante lúpico esteve presente aqui em 31 desses 34 pacientes, né? Então, vamos lá agora voltar para o achado do estudo que ele faz, só um teste estatístico aqui. Aí você vai lá embaixo, do estudo, então ele coloca aqui, né, a positividade, anticoagulante lúpico foi feito em 34 pacientes, desses 91 estavam positivos, né? Tivemos um controle histórico, com 540 pacientes que também testaram com anticoagulante lúpico. Então, são pessoas que não tinham Covid, que eles fizeram lá para ver qual a prevalência na população, né? Nesses, 8%, né? Então, a percentagem de espécimes positivos para anticoagulante lúpico foi significativamente maior nos pacientes com Covid do que no coorte central, controle, né? Então, esse aqui, a gente já deu aula para vocês, é um estudo de caso-controle. Ele pegou os casos de Covid, viu quantos tinha anticoagulante lúpico, pegou esses controles aí que eu não tenho a menor ideia quem seja, são pacientes. Por que ele pesquisou anticoagulante lúpico nessas pessoas, né? Se é a população geral, tal. Hoje é tudo muito... A ciência está muito mais frouxa, né? Por causa da necessidade de você publicar. Então, a conclusão desse estudo, né? A maioria dos pacientes admitidos no hospital com PTT prolongado estavam positivos para anticoagulante lúpico. Isso está associado com a deficiência de fator 12, né? Isso é importante, que isso não está associado com tendência hemorrágica. Então, o PTT está alargado, mas isso não quer sangrar, porque o fator 12 não é necessário para hemostasia. E a presença do anticoagulante lúpico está associado com uma tendência trombótica. Então, a conclusão do estudo, sugerimos no nosso estudo que o PTT prolongado não deve impedir que se anticoagule os pacientes com Covid na prevenção e no tratamento da trombose. Na nossa opinião, os clínicos não devem evitar a anticoagulação. Então, você vê um estudo bastante simples, um estudo bastante fácil até de ser feito, né? Testou poucos pacientes, mas que se não tivesse o P, Eliette, se ele não tivesse esse grupo controle para mostrar que está maior nessa população, se ele só descrevesse assim, encontrei tanto, a New England com certeza não publicaria, porque as pessoas elas têm essa fixação pelo P. E recentemente vários estudos foram publicados, né, mostrando que o P muitas das vezes engana. Você encontra um P com 0,0000, as pessoas acham que é um efeito estatístico imenso, mas o medicamento reduz a pressão arterial média de 130 para 128 de sistólica. Isso porque mediu a pressão em milhares de pacientes. O P ele sofre a influência do N de pacientes que você está medindo. Então, isso leva a muita falácia a ser dita, né? Muitas inverdades. Então, é importante que os alunos da metodologia saibam disso. E se você fizer um estudo pequeno, hoje com Covid, mas com uma metodologia bem feita e com resultado único estatístico, só tem uma informação no estudo, assim, ó, o PTT alargado
esteve associado com anticoagulante lúpico. E isso não foi motivo de risco de sangramento. O PTT está largado por causa do fator 12, que na verdade é pró-trombótico, né? Então, o que a Eliette está falando é verdade, né? Os editores das revistas, né, inclusive eu me junto, a gente quer muito que o trabalho tenha um bom tratamento estatístico, porque senão ele não vai ser citado, não vai ser valorizado pelas pessoas, né? Então, esse mesmo trabalho, se fosse só um trabalho descritivo, teria um impacto muito menor. Acho que a gente já está caminhando. Pode comentar, Eliette, abrir para os comentários. O que eu ia falar, Cláudio, eu acho que assim, esses estudos que a gente está vendo com Covid, é bem que você mencionou, né? Eles têm geralmente um N gigante, porque, óbvio, a amostra é muito fácil de obter, né? Dada esse aumento do número de casos, e aí, às vezes, o resultado não é tão relevante, mas o N é gigante e tudo dá diferença estatística, né? Dá muita diferença estatística. Exato. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Assim, queria ver também, a professora Tereza está com a gente na sala, se ela quer fazer um comentário, algum aluno quer perguntar, até saber se essa aula é válida ou não, né? Se a gente deve manter essa aula. Eu sempre fico em dúvida, né? Porque ela é um pouco repetitiva do curso de bioestatística. Mas eu achava, quando eu falava com meus alunos, vamos analisar esse estudo. Eles não sabiam, né? Do que quadrado e tal, então ficava angustiado da gente dar metodologia e não falar sobre isso. Pode falar. Oi, Cláudio, posso falar rapidinho? Gente, Claro, bom dia. Só para complementar a fala da Eliette, até para pegar um gancho para a minha aula da semana que vem, que eu vou falar sobre ética, e aí eu vou tentar discutir um pouquinho a questão da ética no cenário atual da Covid, e aí pegando o gancho da Eliette para dizer também no caso da cloroquina, que eu acho que foi até citado aqui nos comentários, que os primeiros estudos que saíram foram estudos com N muito pequeno e com N com metodologias com falhas ou questionáveis. Então, também, muitos estudos saem, mas a gente também tem que ter essa preocupação, né, com a amostra, com quais foram os grupos constituídos. E aí a gente retoma um pouquinho disso na semana que vem. Tá. Eu vi aqui nos comentários, obrigado, Tereza. Vi aqui nos comentários o Sérgio sugerindo que se faça exercícios sobre isso. Eu posso mandar durante a semana que seja feito exercícios, né, para vocês até exercitarem, né, esse conhecimento, as pessoas colocando aqui que a aula é válida, relevante. Obrigado, Maitê, Michele. E aqui pediu para disponibilizar os slides, eu mando agora os slides aí para a Eliette, para ela encaminhar. E a aula passada ainda não está no YouTube, não sei, aí realmente... Tá editando, Cláudio. Ela ficou muito longa, porque teve uma discussão no final. Inclusive, eu acho que aqui a gente pode parar de gravar, para ela não ficar tão longa também, claro. né? Lógico. Vou interromper. Tá, pode interromper.